O que o Fluminense tem feito com a Copa Sul-Americana é um descompromisso que eu só vi parecido com o mesmo treinador que lá esteve em 2008, chamado Renato Gaúcho, que abriu mão de se preparar para aquela final contra a LDU lá em Quito, cagou para o jogo, achou que com o time que ele tinha iria ganhar, tomou de 4, lá poderia ter tomado demais. É porque a LDU era inferior a gente, porque não seria 4-2 não, seria 5-6. E eu lembro muito bem daquele jogo. E mais uma vez o Fluminense dá de ombros para a única competição que ele tem chances reais de ser campeão. A Copa Sul-Americana é o único campeonato que o Fluminense olha e diz: eu posso brigar aqui para ganhar. O Fluminense não tem a menor chance de ganhar o brasileiro e tem chances reduzidas de vencer a Copa do Brasil. Então, você abrir mão dessa competição ou desses jogos, porque temos 2 jogos em casa, a gente vai fazer o resultado. Eu também acho que o Fluminense vai fazer o resultado. Aliás, tem obrigação de ganhar o Once Caldas e União Espanhola. Mas era necessário. Era para o Fluminense hoje estar jogando com o São José, vencido o São José, e já ter garantido matematicamente a classificação, meus amigos. O Fluminense já tinha que estar com 12 pontos nesse grupo horroroso. Se pega o grupo do Corinthians, que não é um grupo fácil, com o Huracan, que é uma equipe tradicional da Argentina, o América de Cali, o time tradicional da Colômbia, e eu vi os 2 times jogar, não são times horrorosos, do nível de Once Caldas, União Espanhola e São José, tanto que o Corinthians está penando lá para poder se classificar. A gente pegou um grupo molezinha, cara. Porra, hoje, não é para levar o time inteiro, mas bota 3, 4 titulares ali e ganhava esse jogo, cara. Por que poupar a equipe toda? E aí você entende quando o treinador arruma 1001 desculpas para não viajar. Antes era para poder preparar o time contra o Botafogo. Ficou a semana toda treinando no Rio e tomou uma lavada do Botafogo. Foi 2-0 porque os deuses do futebol quiseram. Porque o Botafogo atropelou o Fluminense e o Botafogo tinha jogado no meio de semana perdido para o Estudiantes fora de casa na Argentina. Agora, como tem um jogo difícil domingo contra o Atlético Mineiro fora de casa, não quiseram usar a justificativa de preparação do time. E aí venderam para os setoristas de que o Renato fez uma ablação em janeiro de 2020, o que é verdade, e por recomendação médica ele não deveria viajar. Não que ele está proibido, mas que ele não deveria viajar. Isso é uma cascata, isso é um papo furado. Porque o Renato, no ano passado, em abril, viajou com o Grêmio no mesmo estádio que o Fluminense perdeu para o São José nesta quinta-feira. O Grêmio perdeu para o The Strongest e o Renato foi lá. Então, por que ano passado poderia e agora não? Porque a Libertadores é mais importante que a Sul-Americana, né? E é mesmo. Então, abre o jogo, fala a verdade. A gente não está preocupado com a Sul-Americana agora. A gente só foca no Campeonato Brasileiro para somar pontos. Fala a verdade, não fica jogando desculpinha para a imprensa, não. E tem muito torcedor babaca que cai nessa história. E o José Ilan, que vocês conhecem no canal dele, conversou com um cardiologista que disse a ele, olha, a ablação é um procedimento cirúrgico, cardíaco, que visa a cura. O cara que faz a ablação é para curar do problema que ele tem. Então, se ele está curado, não tem nenhum impeditivo. O cardiologista está falando, sou eu, não sou especialista. O José Ilan conversou com o cardiologista. Entrem lá no site depois, lá no canal do Ilan, que vocês vão ver. E o cara disse, não vejo nenhum problema. Um cara que fez ablação estar na altitude. Por quê? A altitude, ela afeta a oxigenação no sangue, não tem nada a ver com o coração. Tanto que pessoas, atletas que passam por ablação, estão liberados para fazer atividades físicas que envolvem um esforço físico, como, por exemplo, o coração. Paulo Henrique Ganso fez uma ablação e está jogando futebol. E quando você corre, você está estimulando o teu coração. O coração bombeia mais rápido, não é isso? O Renato ia ficar parado, o coração dele não ia bombear mais rápido. Então, isso é um papo furado, uma vergonha, um descompromisso, mas era a desculpa que o Fluminense tinha para não ter que dizer que o Renato ficou no Rio para preparar o time e ter o risco de tomar uma porrada domingo do Atlético Mineiro. É isso. Mas tem gente que não tem coragem de falar a verdade, eu tenho. Eu não acredito nisso. Isso é um papo furado.
Que fique claro, não foi o Fluminense oficialmente que veio a público e falou isso. Mas vocês acham que o Vitor Nessa apurou com quem? Que o GE apurou com quem? Com gente do Fluminense, pô. Então é óbvio que a informação partiu do Fluminense para o jornalista. E aqui eu não estou responsabilizando os jornalistas. Eles foram até o clube, provavelmente, pegaram a informação e passaram. O ponto não é o jornalista. O ponto é o descompromisso das pessoas que estão no Fluminense. Uma gestão que se diz profissional, um presidente que quer ser um gestor remunerado. Então era para o Fluminense hoje estar classificado, cara. Então vão deixar para os jogos no Maracanã decidir a classificação. Quando os jogos no Maracanã deveriam ser para você poupar. Aí sim focar no brasileiro. Já chegar nos jogos do Maracanã classificado. Isso que é um planejamento de quem quer ganhar uma competição. Agora, quando você está relegando a competição, você está cagando para ela, aí você faz o que o Fluminense faz. Bota esse time em reserva que é horroroso, fruto de uma irresponsabilidade nas contratações, de quem quer ser CEO, né? CEO com S, que montou esse elenco horroroso. Pega esse time aí, gente. Vitor Eudes, Guga, Thiago Santos, Manuel, René, Bernal, Hércules e Lescano, La Vega, Paulo Baia e Serna. Esse time é uma porcaria, pô. E uma porrada desses jogadores que atuaram hoje custaram milhões de reais. E à beira do campo, um cara que não é o treinador. Porque o treinador ficou no Rio por causa de uma desculpinha que foi passada para a imprensa, sabe? Então, assim, é muito difícil, cara, aceitar certas coisas. Aí, domingo, se perdeu para o Atlético, a desculpa é o quê? Altitude? Ah, verdade. BH tem altitude, 840 metros. Será que é isso? Ou é a grama sintética que o Atlético colocou lá na arena deles? Ou vai ser arbitragem de novo? Que, de fato, tem prejudicado pra caramba o Fluminense. Mas a gente vai ficar usando muleta até quando? Hoje a muleta é altitude, é muito difícil. Para o Once Caldas não foi difícil, ganharam. Para o União Espanhola também não foi tão difícil, empataram. Mas para o Fluminense é tudo difícil. Para o Fluminense é uma complicação, é a grama sintética que prende o pé, é a altitude, é o cara que é a ablação, é um monte de hablantes que não estão entendendo uma realidade. E uma parte da torcida do Fluminense que deve estar em Nárnia, que está achando que o Fluminense é quinto colocado, que vai brigar para ser campeão. Não vai. Acordem. O Fluminense não tem a menor chance de ser campeão brasileiro com esse elenco, com esse time titular. E com esse elenco, olha o elenco, gente. Os reservas, esses caras que atuaram hoje, são as opções. Fez essa vergonha aí.